E por falar em saúde, nesta semana foi comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E o mês de setembro é chamado de Setembro Verde e foi todo dedicado ao incentivo da doação de órgãos. No Brasil, são mais de 40 mil pessoas na lista do transplante por algum órgão. E apenas um doador pode salvar até 8 vidas. Na Fundação ProRim aqui de Joinville já são quase 2.000 transplantes em mais de 35 anos, o que representa uma segunda chance de vida para cada um desses pacientes. Aqui comigo o Dr. Jean Guterres, da equipe de transplantes da ProRim. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Catherine. É um prazer e uma honra. A gente que agradece. Setembro está acabando. No entanto, setembro é um mês simbólico, porque de fato a gente tem que falar o ano inteiro sobre a importância, a conscientização da doação de órgãos, né? Exato. A gente sempre diz o seguinte, né? A borboleta não nasce pronta, né? A lagarta vira borboleta porque existe um processo. E isso se aplica a tudo que a gente faz na vida, né? Milagre não acontece, tem um processo. Então o processo é o quê? Tu conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Milagre é o que uma pessoa que precisa de um transplante às vezes espera, né? Exatamente. Porque estar na fila de um transplante causa muita ansiedade. E só quem passou, né, a família que testemunhou, alguém passou por isso, entende. E por isso a importância da imprensa, de uma forma geral, né, reforçar muito isso. O doutor me contava, antes da entrevista, a história por trás do Dia do Doador de Órgãos, e que é muito linda, né? Sim, dentro daquele processo que eu tinha falado, tu tem o quê? Tu tem a necessidade de abordar uma família num momento muito triste, né? Que é um momento que tu perde um familiar e a gente passa a vida inteira negando que um dia vai morrer. E a gente sabe que essa possibilidade existe, mas a gente vai negando, vai deixando para trás, vai deixando para trás. Às vezes tu fala que tu quer ser doador, mas não transmite isso de uma forma assim que seja incisiva, porque a gente acaba sempre negando a morte, né? Então é importante que as pessoas falem sobre a necessidade de doação, sobre o desejo de doação, né? Sobre o desejo de continuidade. Em relação ao Dia do Doador, ele surgiu por causa da história de São Cosme e São Damião. Então, assim, eram dois santos de origem árabe que eram médicos. E, num determinado momento, eles fizeram... Tem um quadro mostrando um transplante de perna. E esse seria o primeiro transplante a ter sido feito no mundo, né? E para homenagear o dia de São Cosme e São Damião, 27 de setembro acabou virando o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Mas a partir do Dia Nacional se viu que existe a necessidade de fazer o mês da doação de órgãos. Quem sabe um dia chegamos ao ano, né? Mas e por isso que a gente tem o mês de setembro, né? Com esse objetivo. Já que a gente falou na Fundação ProRim, o rim é um dos órgãos com o maior número de pessoas na lista, né? É um dos órgãos que tem mais gente precisando. E o rim ele tem uma grande vantagem que ele tem um tempo de isquemia. O que é isquemia? É o tempo entre tu tirar o órgão e tu colocar na outra pessoa. Então o rim ele tolera um tempo de isquemia muito bom. Então a efetividade da doação do rim é maior. Não é como um coração que tu tem que correr, um fígado que tu tem que correr muito mais. Então permitindo essa logística de um tempo maior de espera, tu consegue alocar o doador, porque muitas vezes acontece o quê? Tu tem um receptor, um doador numa determinada ponta do estado e um receptor num outro lugar. Tu tem um doador lá no sul e um receptor aqui no norte. E aí fazer esse transporte às vezes é muito complicado, né? Então, embora a central tenha uma dinâmica muito boa, mas o fato do rim aguentar uma isquemia maior permite que tu tenha mais doações de rim efetivadas aí. Eu imagino que nesse trabalho existam muitas histórias bonitas também, né, Sim. envolvendo a doação e o doador, mas curiosamente essa semana justamente aconteceu um caso em Minas Gerais, em que havia um homem fazendo uma caminhada, uma trilha num lugar de difícil acesso, quando os bombeiros foram resgatá-lo de helicóptero para chegar a tempo para receber um órgão que ele estava esperando. Então, isso é um verdadeiro milagre, né? Mas muita gente, o senhor falou, evita falar sobre esse assunto por medo da morte e também por achar que é algo assim que pode causar alguma questão no próprio corpo na hora da morte, né? Então, existe todo um processo, um procedimento que assegura isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a lei 9434 de 97 foi a lei que organizou o Sistema Nacional de Transplantes. E a partir dessa lei existe a documentação da morte encefálica, porque tirando a córnea, os outros órgãos, eles precisam do paciente em morte encefálica. A córnea não precisa.
Então, o paciente, ele é um paciente de UTI, ele está sob respiração, ele não tem mais o cérebro ativo, vivo, mas o resto do corpo está vivo e tu pode ter uma continuidade da vida. Então, essa lei, ela envolve uma série de processos. Tu tem que fazer a abordagem da família, tu tem que comprovar a morte cefálica por dois médicos que não podem participar da equipe de transplante. Um, preferencialmente, tem que ser um neurologista para confirmar que realmente teve morte cefálica. Então, assim, o processo, ele é muito claro, né? É um processo que não deixa margem para dúvida. Mas o grande problema é que tem muita gente que confunde lista de espera com fila de espera. E foi o que aconteceu com o caso do Faustão, exatamente. né? Na verdade, assim, não existe uma fila, não é um paciente atrás do outro. Tu avalia a compatibilidade de tecido, tu avalia a gravidade, tem uma série de coisas, né? A primeira compatibilidade é a ABO, é o tipo sanguíneo, depois tu avalia o antígeno dessa compatibilidade principal, tu avalia se o órgão tem condições, se não tem doença infecto-contagiosa, que possa transmitir, se não tem uma doença oncológica que possa ser transmitida, né, nessa doação. E, paralelo a isso, entra a importância da equipe. Né? O que a equipe faz? A equipe de captação, ela vai e aborda a família. Ela faz essa abordagem de família para doar. A partir daí, os processos são paralelos. Enquanto uma equipe está avaliando a família, está abordando a família, uma outra equipe está abordando o receptor para ver se ele tem, o doador, para ver se ele tem condições de ser um doador efetivo. Daí. Perfeito, ficou bem esclarecida essa parte, que é um processo, então, muito transparente, muito rápido, que são muitas informações ali que precisam ser apuradas. Agora, é importante que você que está nos acompanhando entender que, como o doutor falou, é necessário verbalizar o seu desejo em se tornar um doador, porque na lei não existe você registrar isso em cartório, não existe um documento que formalize. É a intenção, o desejo de se tornar. Na verdade, é uma conversa, né? É difícil a gente falar de morte, porque é aquele processo que a gente tem, né? Um processo de negação. A gente vive negando a morte, né? E a gente sabe que um dia todos nós vamos morrer, ninguém vai ser poupado disso. Mas é importante que tu transmita para os teus familiares o teu desejo em ser doador, porque ele vai acabar lembrando disso num momento difícil. E é muito difícil, sabe? Tu ter um filho na UTI, tu ter uma mãe, tu ter um pai, tu ter uma pessoa ali que está partindo e, ao mesmo tempo, tu ter a empatia, a grandiosidade de te transportar para uma outra família que está precisando. Porque, assim, a morte passou, né? A minha avó sempre dizia o seguinte, né? O que a gente leva dessa vida, na verdade, é o que a gente deixa. Então, eles vão falar de ti, vão dizer assim, pô, a Kathleen era uma pessoa boa, né? A Kathleen era isso. E é isso que a gente deixa, né? Então, assim, se tu puder deixar os teus órgãos para beneficiar outras pessoas, independente de quem seja essa pessoa, isso vai ser muito bom para todos, inclusive para a tua família. Mensagem linda, super humana de um médico que lida com isso diariamente. Então fica essa nossa mensagem. Setembro está terminando, mas você deve continuar falando, verbalizando o seu desejo em ajudar outras pessoas. Doutor Jean, muito obrigada pela sua presença e parabéns ao senhor e a todos que trabalham, né, que fazem todo o processo de transplante. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.